Amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos tratar a lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Essa passagem encontra-se em 1 Reis, capítulo 12, versículos de 1 ao 10, 13 e 14 e do 26 ao 29. E o texto base da nossa devocional de hoje encontra-se em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz: Ouvir os sábios conselhos direciona o ser humano para decisões. Esse versículo, ele nos orienta a escutar os conselhos, os bons conselhos e os conselhos que são diretamente vindos da parte de Deus. Deus deixou para nós uma palavra rica, uma palavra viva, uma palavra que se renova todos os dias para que possamos entender e aprender sobre a vontade soberana de Deus. Quando nós vamos para a 1 Reis, nós vamos aprender que após a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes, Reino do Sul e Reino do Norte. Tudo isso aconteceu por falta de sabedoria e por um rei, filho de Salomão, que não ouviu o conselho dos anciãos, daqueles que andaram com seu pai. E nós sabemos que o distanciamento de Deus sempre provoca problemas. E um desses problemas é a divisão. O distanciamento de Deus faz com que nós deixamos de confiar nas coisas de Deus e faz com que nós passemos a confiar em nossa própria força, nos nossos próprios recursos, assim como fizeram Jeroboão e Roboão. O reino de Israel ficou dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Roboão, filho de Salomão, o verdadeiro sucessor na linha da monarquia de Israel, conseguiu reinar apenas em duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. 10 tribos proclamaram um novo rei, Jeroboão. Nas restantes, 10 tribos de Israel. Dentro de tudo isso estavam os profetas maiores, os profetas menores, levando arrependimento a esses reis, aos sacerdotes e ao povo, mas alguns reis, tanto de Israel quanto de Judá, se distanciaram completamente de Deus, praticaram toda a forma de maldade e tudo o que era contraditório aos preceitos ensinados por Deus. Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul foram advertidos pelos profetas para se arrependerem, para que se levantassem contra toda forma de idolatria, contra a injustiça. Mas devido à obediência, não dando ouvidos e continuando com a prática de tudo que era contraditório à vontade de Deus, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul foram levados cativos por nações estrangeiras. O Reino de Israel, conhecido como Reino do Norte, foi levado cativo pelos assírios, e o Reino do Sul foi levado cativo pelos caldeus, conhecido também como Reino de Judá. Os últimos reis de Israel e de Judá tiveram que testemunhar o fim da dinastia dos reis de Israel e de Judá. Isso por não se arrependerem e não darem ouvidos à voz profética. Louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbios, um livro tão direto, um livro tão fácil de se entender, esse versículo confirma o versículo 14 do capítulo 11, que diz: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não são apenas conselhos, porque conselhos nós podemos receber de qualquer pessoa, assim
como Roboão, decidiu não ouvir os anciãos, mas ouvir os jovens que andavam com ele. Ele tomou uma decisão que não foi sábia. Nós precisamos orar e pedir a Deus não só sabedoria, como o discernimento para, independente dos conselhos que ouvirmos, nós irmos na direção que Deus ele nos dá. Nós precisamos entender que nem todas as pessoas são ideais para que nós venhamos a pedir e a ouvir conselhos. Como conhecedores da palavra, como pessoas que buscam a presença de Deus, como pessoas que conhecem a Deus, nós somos conhecedores de Jesus Cristo. Devemos buscar conselhos com pessoas sábias e com pessoas cheias de Deus. Isso é grandiosamente maravilhoso em nossas vidas, porque nos ajuda na caminhada cristã, nos fortalece, nos enriquece. A caminhada com Deus ela não é fácil e os conselhos de pessoas sábias nos ajudam todos os dias a subir mais um degrau, a avançar, a prosseguir de forma correta. Ambos, tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte, foram levados cativos pela desobediência, porque esqueceram, porque desvalorizaram as coisas de Deus. E que não seja assim em nossas vidas, que nós venhamos a buscar a sabedoria, buscar o conselho dos sábios, buscar a presença de Deus, saber discernir o que é certo, o que é errado, o que vem e o que não vem de Deus. Esperar o tempo determinado por Deus para caminhar, para tomar alguma atitude, porque Deus, ele usou profetas para falar tanto com o rei do sul quanto com o rei do norte, mas ambos decidiram não valorizar isso. Ambos decidiram permanecer em desobediência, e grande foi a queda, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, levados cativos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que nós possamos entender que existe um Deus ao qual nós podemos consultar, existe uma palavra que nós podemos todos os dias nos orientar a aprender mais de Deus. E existem pessoas cheias do Espírito Santo, obedientes, ao qual nós podemos nos aconselhar. Que não sejamos rebeldes, que não busquemos conselho com pessoas que nós sabemos que vão dizer aquilo que queremos ouvir, porque não existe glória para nós, mas a glória é dele, o poder é dele e a honra é dele. E tudo que nós venhamos a fazer, que seja para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos servos fiéis e obedientes a Deus, em nome de Jesus.